Olá pessoal, bom dia, bom dia. Como é que tá vocês aqui? Vou gravar um vídeo para vocês aqui, certo? E quero desde já mandar um abraço para o meu amigo aí, namorado de Maíra. Deus abençoe o senhor. Se inscreve no canal Forasteiro o Destemido 02 no YouTube e me segue lá. Um bom dia para todos esses que está o centro de abastecimento, cada dia, cada instante, cada hora. Mais tarde estou por lá, viu? Tô aqui em Coração de Maria. Mais tarde estou por lá. Vamos lá? Já apertou o like? Está inscrito ainda não? Então se inscreve aí agora. Forasteiro o Destemido 02 aqui no YouTube. Gente, estou aqui hoje, sentado, olhando a minha bandeira. Olha lá, ó. Vou mostrar ela aqui, ó. Tá vendo aí? Pendurada. Tô no interior. Tô no interior. Calmo, tudo calmo, o povo dormindo. Eu gosto de acordar cedo. É acostumado há muitos anos a acordar cedo, né? A gente não perde a trilha. Mas muito bem. Eu não vou falar sobre política. Vou fazer um vídeo sobre política mais tarde. E lá por umas 8 horas, você pode ser comunicado novamente com novos vídeos. Mas agora de manhã eu quero falar da palavra. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Porque sem ele a gente não somos nada, né? E temos que aprender. Queira ou que não queira, por mais errantes que sejamos, pecadores que somos, mas a gente não pode de forma nenhuma deixar de buscar a Deus em espírito e em verdade, né? Então, é o que eu estou fazendo aqui agora. Com a Bíblia na mão, gosto de estudar. E queria dividir com vocês aquilo que eu aprendi. No meu canal, Forasteiro o Destemido 02, ele aborda dois assuntos: a política e a religião. O que é que eu acredito das religiões? O que é que eu prego? O que é que eu prego não? O que é que eu falo para as pessoas, né? Quando alguém quer ouvir. Quando não quer ouvir, o que é que eu posso fazer? Eu vou buscar outro. Então o canal Forasteiro Destemido é bom porque é aqueles que se identificam comigo tá me acompanhando. Tá me acompanhando, né? Mas eu queria aqui ia ler no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Abra a sua Bíblia. Vamos aprender junto. Porque o Brasil que a gente está vivendo hoje está sendo um Brasil de guerra. Nós estamos uma em guerra. De um lado, tem o ladrão, Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe do bando, no campo da política, querendo voltar a ser presidente da República. Do outro lado, a gente tem um capitão das Forças Armadas que não está querendo deixar o ladrão voltar a governar. E depende de nós.
Depende de nós, brasileiros, em quem a gente vai botar no poder. Se o ladrão ou o capitão. Então, dia 30 a gente vai decidir quem é que o Brasil quer, o ladrão ou o capitão. Então, é muito importante que a gente esteja orando a Deus, que a gente esteja à busca de Deus para que Ele faça uma intervenção para que esse Brasil não volte mais para a mão dos bandidos, como já ficou durante esses anos todos, né? Desde Fernando Henrique para cá, o Brasil está na mão do bandido, dos bandidos. Por que Fernando Henrique? Porque Fernando Henrique declarou apoio a Lula, então ele já era do bando também. Então a gente tem que contar do governo Fernando Henrique para cá também, né? E por isso a gente precisa orar a Deus, porque os inimigos estão aí. Os inimigos estão aí declarados, querendo dominar o Brasil. Então, vocês, patriotas, passa o vídeo para frente, compartilha esse vídeo para teu pai, para tua mãe, para teus irmãos, para teu esposo que esteja distante aí, viajando. Compartilha, para que a gente possa ter um Brasil melhor. A gente discutir aqui no grupo ou no privado sobre o Brasil que você quer para você e para seus filhos, né? 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, exalto-vos como peregrino e forasteiro que sois, a vós obstante obstedes das paixões carnais que faz guerra contra a alma. O que é que eu entendi desse verso? O apóstolo Pedro, escrevendo uma carta aos seus irmãos, ali no Oriente Médio, ao seu povo, ele disse: amado, exalto, ou seja, eu aconselho, eu te dou uma indicação como peregrino e forasteiro. Aqui Pedro está chamando os seus irmãos de peregrino e forasteiro. Eu tenho um apelido aqui em Feira de Santana, na Bahia, no centro de abastecimento, como forasteiro. Esse apelido eu adquiri por uma perseguição que sofri no centro de abastecimento no passado, por parte dos poderes públicos, porque eles não queriam deixar eu trabalhar no centro. E aí eu dei teste, e aí um dia um deles me chamou de forasteiro. Você é forasteiro, você não é da cidade. E hoje esse camarada é meu amigo. Exercia um poder, não vou citar o nome dele aqui. Hoje ele conversa comigo, a gente. Aí eu adotei esse nome forasteiro para mim. Inclusive tem até umas camisas que eu fico com esse nome, ainda tem hoje. Forasteiro. E o nome do meu canal é esse. Forasteiro, o Destemido 02. Eu peguei esse título de forasteiro, né? Dado por mim, não vou dizer que é um apelido, vou dizer que é um título. Eu peguei esse título de forasteiro que eles me deram. Como eu ia abrir um canal no YouTube, eu peguei o título forasteiro e botei Forasteiro, o Destemido 02, é conhecido no YouTube. Bem, como o apóstolo Paulo está dizendo, amado, eu aconselho, como forasteiro e como um peregrino, que se abstenha das paixões carnais, ou seja, daquilo que o nosso corpo deseja, que é pecado,
se abstenha, se afaste, que faz guerra contra o espírito, ou seja, os desejos carnais fazem uma guerra contra o espírito de Deus. Os dois são rivais. O espírito de Deus em nossa vida, ele é rival do desejo da carne que a gente sentimos dia a dia. Sabia disso? Não sabia não? Ah, pois aqui no canal Forasteiro você vai saber. E tá sabendo já. Então se inscreve no canal Forasteiro o Destemido 02 e vamos aprender junto. Deus, você e eu. Certo? Vamos lá. Então, devemos sim nos considerar como forasteiro. Eu me considero como forasteiro. E não brigo com ninguém e nem discuto com ninguém. Pelo contrário, eu a elogio quando me chamam de forasteiro. E às vezes como me chama também de peregrino, porque peregrino e forasteiro é a mesma coisa. Né? Porque o apóstolo Paulo estava chamando daqueles irmãos ali de peregrino e forasteiro. Porque eles tinham uma outra pátria, irmão. Pedro, ele tinha uma outra pátria, ele não tinha a Jerusalém, ali, Samaria, aquelas terras, como a sua pátria. Ele não tinha. Ele visava uma outra pátria, porque ele se considerava forasteiro e peregrino. Não que Pedro não sabia onde era a casa onde ele ficava com seus irmãos, mas ele estava se referindo no campo espiritual, numa visão muito além daquilo que a nossa carne vê. Ele estava mirando num campo, num outro campo, num submundo. Uma visão ampla, não aquela limitada que os nossos olhos vê. E os nossos olhos vê uma pátria limitada. Nosso vê uma pátria, nossos olhos carnais, vê uma pátria limitada. Mas Pedro estava vendo uma pátria além daquilo que os olhos dele estavam vendo, aparentemente. E a pátria aqui em que Pedro estava se referindo é a Nova Jerusalém, é a vida eterna, é as moradas de Deus, era cobiçada por Pedro. E ele estava exaltando aqueles irmãos, ele estava aconselhando aqueles irmãos que não viva mais segundo os desejos carnais. Por quê? Porque eles estavam se considerando peregrinos. Hoje no Brasil, no mundo, qual é a sua pátria? Você está se considerando um peregrino aqui no Brasil? Ou está querendo morada fixa para o resto da sua vida? Você sabe que haverá vida depois da morte? Você sabia que haverá ressurreição para aqueles que morreram ou não? Esse é um outro assunto que a gente vamos falar também aqui no canal Forasteiro Destemido. Então tá você se considerando um peregrino, um forasteiro, porque eu me considero um forasteiro. Eu não quero morar na terra para sempre. Eu quero desfrutar daqueles 1000 anos que está lá no livro do Apocalipse, o milênio, conhecido como milênio. Eu quero desfrutar desse milênio com Deus na corte celestial.
Eu tenho esse desejo dentro de mim. Por isso estou aqui compartilhando com vocês esse assunto. Depois de 1000 anos, Deus entregará aos seus salvos a nova Jerusalém, a nova terra prometida, que foi perdida por Adão e Eva. Peregrino, vocês que se consideram peregrino nessa terra e aguardam e está vendo uma outra pátria, um outro país para morar, vocês são felizes. Eu sou feliz, vocês são felizes, se pensares assim. E passar também para outras pessoas esse mesmo pensamento que você tem. Para que outros venham também pensar desse jeito e se torne peregrino e forasteiro nessa terra. Porque a gente almejamos um país melhor. E qual vai ser o país melhor? Esse? Brasil? O país melhor não é esse, o Brasil. O país melhor é a Nova Jerusalém, que Cristo prometeu, porque lá não haverá morte, nem dor, nem pranto, nem choro, nem ranger de dente. Lá só haverá paz, alegria, harmonia, honestidade, fidelidade. O mal já não vai morar lá mais. Mas enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai viver no inferno, mesmo aqui no Brasil. Por quê? Que mensagem é? Gente, enquanto Cristo não voltar, a guerra vai continuar entre o bem e o mal. Como o Bolsonaro tem falado, a guerra continua entre o bem e o mal. O alvo aqui não é o Brasil, as terras, as coisas. O alvo aqui é aquilo que Bolsonaro defende. Deus, pátria e família. Você tem algum bem você tem algum bem mais valioso do que a sua família? Me diga qual é o bem mais valioso que você tem. Do que os seus filhos, do que os seus netos. O bem mais valioso que tem é a família. Então, essa o Bolsonaro defende. Deus, pátria e família. Mas o Brasil em si, isso aqui, vai sempre ter guerra. Vamos viver na guerra até a volta de Jesus Cristo. Entendeu? Mas devemos entregar o nosso Brasil, nossas terras, devemos entregar o poder de governar aqui ao inimigo, porque a nossa pátria, o alvo da nossa pátria não é essa, é aquela que João disse. Temos sempre que estar focalizado é na pátria celestial, é na Nova Jerusalém, essa cidade que vai descer do céu, no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, e se tornar morada permanente aqui do povo de Deus. Não é esse. Esse aqui é o transitório, o passageiro. Mas mesmo assim temos que lutar para que o inimigo não venha governar sobre nós. Porque é isso que está acontecendo. O inimigo, Lucifer, está querendo botar cabresto na gente. Para que a gente acredite no que eles ensinam. No que ele ensina, do que ele quer, Lucifer. E para isso usa os poderes. Para isso usa Lula, Supremo Tribunal Federal. Para isso Lucifer usa a Associação dos Advogados. Para isso Lucifer usa instituições
instituições não, membro dessas instituições, eu quero corrigir isso aqui, não é as instituições, é os membros que estão dentro dessas instituições no Supremo, nas ordens dos advogados, na instituição Ordem dos Advogados, na Câmara, no Senado. Então essas pessoas, ela quer o mal, ela quer que a gente se renda, porque não é ela que quer, é Lúcifer, é o maioral dos demônios, certo? Então se considere sim peregrino, eu me considero peregrino. Eu defendo essas cores aí, ó. Eu defendo essas cores como morador deste Brasil, mas não amo aquelas cores. Eu não amo a cor verde, amarelo, azul e branco. Mas quais são as cores que vocês amam, que você ama, destemido? Você pode estar perguntando para mim. Eu não amo cor nenhuma. O amor que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, não foi para dar cores. Foi para dar às pessoas, aos animais. Não é para dar uma cor. Ah, eu estou dando o meu amor, destemido, a você, para você amar as cores, para você amar o carro, para você amar a casa. Não é o amor que Deus coloca em você, em mim, não é para amar essas coisas. Essas coisas são transitórias, são passageiras, são materiais. Nós temos que amar um aos outros. Foi isso que Cristo ensinou. Amar um aos outros. Não foi amar isso, amar. E as pessoas estão amando a bandeira do Brasil. Olha lá. Está na frente da minha casa. O povo está amando. A gente tem que defender essas cores. A gente defende nossa pátria aqui, transitória, que é essa. Mas amar só um aos outros. Certo? Finalizando aqui, com 22 minutos de gravação. Mais tarde eu venho com um assunto político, ok? Então lembre-se que no segundo livro de Pedro diz: Amado, aconselho-vos como peregrino. Estou aqui, ó. Amados, aconselho-vos como peregrino e forasteiro que sois. A vós se obstante das paixões carnais que faz guerra contra a alma. Então Pedro está dizendo que nós devemos se abster, se afastar dos desejos da carne, porque ela faz guerra contra o espírito que Deus coloca em nós, porque os dois são oponentes um do outro. Mas a decisão de fazer a vontade da carne está em nós. E a decisão de fazer a vontade do espírito também está em nós. Quem decide é eu, de que lado eu vou estar. De que lado eu vou estar? Do lado da carne, fazendo os desejos carnais, ou fazendo a vontade do Espírito de Deus. Finalizando, no campo espiritual é assim. Quando você faz o desejo da carne, você está do lado do inimigo. Quando você faz a vontade do Espírito contra o desejo carnal, você está do lado de Deus. No campo político, também é semelhante. Se você escolhe Lula para governar o Brasil, você está escolhendo um ladrão.
que está nele. Lula é só o instrumento. O ladrão é Lúcifer, que veio para roubar, matar e destruir. Tá vendo? A Bíblia não diz que o ladrão é Lula. O ladrão é aquele que está em Lula. Lucifer. Então, e o outro lado está o Bolsonaro, que tem como slogan Deus, pátria e família. O slogan de Bolsonaro é Deus, pátria e família. E o slogan de Lula? Roubar, matar e destruir. Que é a obra do outro que foi expulso do céu. Um abraço.